Efésios. Olá você, Padre Marcos. Olha, o programa Bendita Hora é disparado um ótimo programa para você, para sua família. E nós estamos aqui já há um bom tempo nesse formato novo e muita gente está gostando, hein? Então, olha, sabe o que eu vou convidar você a fazer? A participar com a gente, a anunciar para muita gente, falar assim, olha, começou o Bendita Hora. E só tem gente muito inteligente aqui no programa. Não o padre, as pessoas convidadas. Vem? Ó, antes de mais nada, antes do padre apresentar, antes de tudo, vem junto com o Padre Marcos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Santo Espírito, e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso, assim seja. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Muito bem, gente, olha aqui, ó, Padre Marcos, assim, muito bem acompanhado, mas eu também quero a sua participação aqui no nosso programa agora, porque o legal de tudo isso é você, de uma maneira, você é a cereja do bolo, viu, vocês aí que estão aí, ó, entra agora, acesse o youtube.com/benditahora, ou entrando no YouTube, você coloca lá, @benditahora, e você participa através do chat, dando a sua opinião, tá bom? E aqui, já eu vou falar qual é a sua opinião, que eu espero de você, mas eu quero apresentar agora todos os meus convidados aqui. À minha direita, à sua esquerda aí, ela, que é radialista, ela é comunicadora, ela ajuda o Padre Marcos lá na Rádio 9 de Julho, porque ela trabalha lá. Patrícia Diniz, muito boa tarde. Mas tem que ter aquele ronquidão. Do Bruce pra me acalmar. Boa tarde, Padre Marcos. Boa tarde, Patinha. Toda você que nos acompanha também. Eu estou me sentindo assim, você vai apresentar duas mulheres, as duas outras mulheres que vieram de saia. Eu vim de calça, eu estou me sentindo meio deslocada hoje no meio das meninas, Padrezinho. Tudo bem, eu acho que elas combinaram entre elas, esqueceram de me avisar, correria da vida, né? Você está preocupada com isso? Não tô, mas é que a gente você quer é uma mocinha, todo mundo. Você é uma menina. Eu só esqueci de arrumar os cachinhos. Olha lá, arrumando os cachinhos dela. Super feminina. Patinha, é uma alegria ter você aqui mais uma vez. Estar aqui mais de casa já, Patinha, né? Ó, e ele aqui, ó, junto com o padre, dá aquela, sabe, joga aquele tempero masculino aqui. Meu querido Vandique economista. E aí não tem pra ninguém não. Vandique, boa tarde, meu querido. Padre, um prazer estar aqui. Prazer estar com todo mundo aqui, poder discutir temas de alta relevância para a nossa sociedade. Você gosta de estar aqui com a gente na Rede Adoro Vida? estar aqui. Sério mesmo? Tenho vontade de estar aqui o tempo todo. Eu sempre pergunto, quando é que vão me convidar de novo? Eu me sinto em casa. É uma oportunidade ímpar, né? Aproveitar essa grande televisão aqui para a gente poder colocar um pouco os dons que Deus nos deu e parecer que a gente também pode contribuir com as famílias, não é, Vandique? Padre, a economia, muitas vezes ela é esquecida pelas pessoas, só que a economia não esquece das pessoas. As pessoas vivem no meio econômico. Todas as decisões que nós tomamos, elas são econômicas. Grande Vandi, que está junto com a gente aqui. À minha direita, bem do ladinho do padre aqui, ela que também já é da casa, Adrianinha Severini. Adriana Severini, que é psicóloga. Muito boa tarde, querida. Boa tarde, Padre Marcos. É de novo um prazer estar aqui. Você disse que você foi lá para a Antártica? Eu fui para a Antártica, por isso que eu não consegui vir na outra semana. Que coisa, hein? Pinguim, baleia, muito legal. Amém. Amei de paixão. Nossa, que lindo. Eu queria saber se os pinguins Você traz bastante experiência de vida lá, viu? Os pinguins estão resfriados lá mesmo. Falar que eles estão doentes. Então, você não pode chegar perto, porque aí eles podem passar pra gente a gripe. A gripe deles. Estão com gripe os pinguinzinhos lá, viu? Gripe aviária de pinguim. Né? Gripe aviária de pinguim, Grande Adrianinha Severini. E ela, né? Nossa Senhora, outra psicóloga maravilhosa aqui.
maravilhoso. O padre gosta demais dela. Elaine Santos. Boa tarde, Elaine. Boa tarde, muito obrigada. Como todos falaram, é muito bacana estar aqui. A TV é extremamente acolhedora, né? É muito gostoso, parece que a gente está em casa. E preciso me defender, certo? Porque não tem música para nós. Você ouviu música? Não tem música então pra a gente vem de saia para ver se chega uma música pra ela, entendeu? Como é que é as coisas, mulheres Não, engatilhadas. você tem razão. Nós vamos providenciar isso para as outras mulheres. É Patinha, melhor, só você você que precisa não, hein? pensar nisso. Não? Não, leia um por vez. É, porque ler é bom demais, tá? Tem muita gente aí que aprendeu a ler, isso é bom, mas nunca mais leu na vida. Vamos ver aqui agora o pensamento do dia, Patinha? Bora. Quer ver? Eu quero. Dá uma olhada aí. Os verdadeiros analfabetos são os que aprenderam a ler e não leem. Mário Quintana, olha aí, gente. Você acabou de falar. Olha aí, os verdadeiros analfabetos são os que aprenderam a ler, mas não leem. O que ele está querendo dizer aí? Ele está querendo dizer que não basta você aprender a ler, você tem que fazer da leitura um hábito na sua vida, para acrescer na tua vida o conhecimento, para que você possa ter também, descobrir e saber usar uma autocrítica, não aceitar tudo o que colocam nos slogans da vida como se fosse verdade. Aquilo você olha, você analisa. Para quê? Para quem costuma ler, para quem desenvolve as suas ideias. Suas ideias começam a ser formadas para quem lê. É isso mesmo, Patinha? Com certeza, quem lê consegue ler melhor o mundo, né? As coisas da sociedade, o que acontece. Então, realmente, são pessoas diferenciadas quem lê. As pessoas que leem são pessoas diferenciadas. Porque é uma coisa que ele está dizendo aqui, né? O Mário Quintana. Sim. Uma coisa é você ler, aprendi a ler, eu sei ler. Ô mãe, olha, Adriana Severina, que bonitinha. Mas outra coisa é você ler as obras, o trabalho que ela faz. Isso é o diferencial, né? Com toda certeza. É isso mesmo? É isso mesmo, Adriana? Não, é isso mesmo. E você começa a se comunicar muito melhor. Você vai ganhando vocabulário, você vai ganhando conhecimento novo. Então, você tem mais coisas para falar sobre a vida do que fazer fofoca. Por isso que é bom ler, porque quando você tem um repertório de assuntos diferenciados, você não fica falando mal da vida dos outros, porque você tem assuntos interessantes para falar. Então, isso aí você vai passando conhecimento para as pessoas. Por isso que eu acho muito importante os pais lerem para dar exemplo para as crianças. Porque assim, você só aprende na hora que você olha seu pai e a sua mãe lendo, olha que legal, e dá o primeiro livrinho para começar a ler, assuntos que são interessantes. E isso vai despertando na criança essa vontade, que daí torna um adulto que lê. Mas, Adrianinha, e a nossa querida Elaine também, a leitura também precisa agradar a quem lê. Porque às vezes são assuntos importantes que a gente precisaria adquirir para uma boa leitura, mas são às vezes assuntos que não agradam. O que você diz disso aí? Com certeza. A gente brinca, né, que o livro nos escolhe. Então, é muito mais fácil a leitura quando você está envolvido naquele tema. Então, com certeza, é fundamental não forçar a criança você tem que ler isso. Este aqui. Não, o que você quer ler, o que te agrada, o que você gosta. Eu adoro o tema criança, então eu leio tudo, leio bastante, eu gosto de ler o livro físico. Tem algumas pessoas que gostam de ler o livro digital. Eu gosto do físico. Não tem problema por isso também, cada qual escolhe a sua maneira, mas o importante é ler para adquirir conhecimento e inspiração. Que legal, hein? Ô, Vandique, você me parece um homem que gosta muito de ler e lê bastante também, né? Eu tenho que ler. Você tem que manter fluente nos assuntos que eu venho à televisão falar. O que eu debato, o que eu promovo e aquilo que eu analiso, para que pessoas possam tomar decisões em cima da minha análise. Mas é sempre bom ler também um pouco obras diferentes das suas ideias, de outras esferas, para que você também possa interagir também, né? A interdisciplinaridade é fundamental para a formação de uma pessoa sem arestas. Eu leio coisas que eu gosto e leio coisas que eu não gosto. Eu leio coisas que eu não gosto dentro da área que eu gosto, né? Pessoas que contrariam, muitas vezes, a minha visão do mundo. Isso é muito importante. Eu acho que a leitura, na frase do Mário Quintana, a gente tem
o protagonismo que eu querer fazer é intencionalidade. É muito importante intencionalidade, né? Querer fazer aquilo. Ótimo, é isso aí. Tá vendo, gente? Então, esse é o pensamento do dia que nós abrimos aqui. Agora é o seguinte, nós temos a enquete, que aí o padre quer a sua participação. Nessa enquete, você lê mais de 2 livros por ano? Sim ou não? Tá? Então você participa, a Patinha aqui, eu queria que a Patinha lesse a sua participação o máximo possível, né, Patinha? Vou ler, só mandar aqui pelo YouTube. Esse no Instagram é votação, né? Sim ou não. Mas no YouTube pode escrever que eu leio aqui. No Instagram você pode escrever para ela, né, Patinha? Escreve. Pelo YouTube você escreve, no Instagram você vota. Você vota, fala no chat lá, fala assim, sim, eu leio mais do que 2 livros por ano, tá? Eu muitas vezes não leio não, mais do que 2, às vezes eu fico 1, mas é porque aí, depois nós vamos falar, porque tem alguns livros que você está lendo, que ele requer, assim, não só uma leitura, ele requer um estudo profundo. Então, você aprende, mas demora. Demora um pouquinho mais. Demora um pouquinho, tá bom? Olha, aqui na Rede Vida só tem gente inteligente, viu, meu? Muito inteligente, mas muito mesmo. Ó, vamos lá, já tem alguma notícia? Vamos colocar? Ó, gente, tem umas notícias aí super legais aí que nós vamos agora refletir um pouquinho. Eu quero ouvir a opinião um pouquinho de vocês também, tá? Vamos lá. Covid ainda mata 3 crianças, em média, a cada 4 dias no Brasil. No Brasil, hein? Decreto de pandemia completa 4 anos e a vacinação infantil ainda não bate metas. Olha aí, gente. A gente, quando pensa que a gente tá cada vez... O padre falou que nós estamos ficando cada vez mais inteligentes aqui, né? Na Rede Vida. Só que a gente percebe que falta um pouco esse juízo, né, de responsabilidade, de se vacinar, da gente parar com esses fakes que também tem por aí, que fala que a vacina, ela vira um jacaré, entendeu? Vira um Frankenstein, alguma coisa assim que vai morrer, tem problemas cardíacos. Que depois de um tempo você começa a apresentar várias coisas. Não tem nada a ver. É perigoso para criança. Assim, justamente criança e idosos, eles colocam como não pode tomar, porque e tem uma campanha muito forte contra isso, que eu acho inacreditável. Tem muitas pessoas contra essa questão da Uma coisa que a gente tem muito boa no Brasil é isso. São as vacinas que a gente tem, as campanhas de vacina que funcionam bem. Infelizmente, começou esse movimento gigante contra a vacinação. Eu não consigo entender de onde veio. Voltou a ter sarampo. Então, várias doenças que já tinham se extinto aqui voltaram porque começou essa campanha louca, que eu não sei de onde as pessoas tiraram, que vacina faz mal. Então, não toma, não vacina. Nós tivemos aqui uma vez, Elaine, não sei se você estava, quando nós falávamos em que a rapidez e a necessidade e o avanço também da ciência para fazer agora vacinas que antigamente levava muito tempo. Isso criou uma certa dúvida na cabeça das pessoas, mas também entrou todo um quadro político de brigas, né? De um querendo destruir a intenção do outro. E isso acho que criou uma nuvem tão esquisita no meio do Brasil em relação à crença para vacinar e não vacinar, né? Eu acho que isso ainda está meio impregnado. Completamente. Eu penso através da responsabilidade. Então, responsabilidade de consultar uma fonte segura, responsabilidade de vacinar o seu filho, responsabilidade dos governos para que tenham políticas públicas adequadas, até porque agora o foco está na dengue. Não que não seja importante, mas aí tira totalmente da Covid, que ainda continua matando. Então, no meu olhar, é realmente a responsabilidade que está faltando num geral. E a responsabilidade dos pais, né? Porque são crianças, a gente está falando de crianças, a gente está falando de idosos que de repente bate o pé, não quero ir, não vou. Assim, a gente está falando de crianças que têm responsáveis, que têm que levar as crianças para se vacinar. E são os pais que não estão acreditando. Exatamente. Eles têm que buscar informação na fonte correta. Então, assim, não é eu entrar lá no Facebook, no Instagram do meu amigo, ele está falando que faz mal tomar vacina. Então, seu amigo é médico, seu amigo não sei o quê. Que fonte que é essa? Eu sempre questiono de onde veio essa informação. As fontes mais seguras, eu acho que todo mundo quer descobrir. Vandique, é um desafio você descobrir também as fontes que você pode falar, olha, tá todo mundo falando isso? Peraí, vamos nas fontes aqui onde eu vou me assegurar para ver se eu vou ou não vou. Existem essas fontes seguras, Vandique? Obviamente que elas existem, certo?
existem órgãos oficiais de diversos países, existem órgãos independentes, por exemplo, a Universidade de Johns Hopkins, que é considerada uma das melhores universidades do mundo, ela criou o monitor da Covid. Quer dizer, é importante ver o que essas pessoas, o que esses centros de dados analisaram e estão colocando para a gente. Obviamente que, concorrendo com a ciência, existem campanhas de desinformação, existem campanhas que promovem teorias da conspiração através da vacinação de crianças, jovens, adultos, etc. Sim, a gente percebe. E a gente tem que ter muito cuidado para não cair nesse negócio. É muito sexy a pessoa acreditar que existe uma conspiração do Bill Gates para inocular a gente. É legal pensar nisso, isso é coisa de filme, mas... Eu vi o desenho dos Simpsons que fazia bem isso, como se tivesse um telemarketing gigante, É, a você pessoa sai ouvindo andando, a conversa de todo mundo. Você morrendo da risada. E as pessoas acreditam que é desse jeito. A gente está sendo espionado dessa forma. Existem coisas que a gente precisa tomar cuidado, obviamente, mas a conspiração ela não é tão grande assim, tá? Ela é muito menor. Também é importante a gente ser descrente de algumas coisas, né? Toda semana tem uma coisa nova que aparece, a gente precisa ter um pé atrás, vamos ver a evidência científica disso. Quantos anos, quantas organizações, o material foi revisado por peers, né? Se aquele paper, aquele produto acadêmico, quem revisou isso, né? Mas não é nítido que quando a gente começou a se vacinar, automaticamente o número de pessoas com Covid estava... A gente só voltou para a nossa vida porque a gente começou a se vacinar. Então é óbvio que de uma certa lógica que teve algumas... Na verdade, acho que atingiu mais foi a parte emocional das pessoas. Com toda certeza. E depois eles vão alencando a questão da vacina. Na verdade, a gente ficou meio traumatizado com as mortes de tanta gente aí. E um site que eu sempre coloco nos grupos quando recebo as fake news, boatos.org. Isso é boatos.org. Checa lá para ver se realmente, porque eles têm esse trabalho de checar. Muito bem, gente. E aí, ó, vamos ver, tem mais uma... Obrigado pelo café aqui, Rodolfo. Obrigado, hein? Olha, gente, vamos aqui aproveitar enquanto a gente está tomando nosso café. Temos mais uma notícia importante aqui, ó. Vamos acompanhar? Segurança é o principal problema para moradores em São Paulo. Ó, tá certo? Os moradores da cidade de São Paulo dizem que a segurança é o principal problema, tá bom? Outros temas aí que trazem mais preocupações para os paulistanos são a saúde, 16%, e as enchentes e canalização do esgoto, citadas por 9%. Segurança é o principal problema para moradores aqui em São Paulo, capital. Gente, eu estava falando hoje de manhã com a Patinha. Patinha Patrícia. Patrícia. E nós estávamos falando sobre... Existem dois, na minha opinião, alguns parâmetros sobre segurança. Tem a segurança como este, que é um percentual alto, preocupante em São Paulo, que é a segurança física. Você hoje tem medo de sair. Você, por exemplo, lá na paróquia minha Nossa Senhora da Lapa, tem gente que tem medo, porque à noite tem missa. E ali tem nossos irmãos moradores de rua e fica com medo de ser assaltado. É um lugar assim que tem muito comércio, chega um certo horário, fecha tudo. Então, fala assim, eu tenho medo de sair, porque hoje nós não temos segurança. Tá, isso é uma verdade constatada, mas eu me preocupo também com uma outra segurança, falta de segurança para nós, que ela não fica só dentro dessa expressão segurança física. Que é aquela falta de segurança que nós estávamos falando, né, Patinha? Isso, na internet. De você usar uma internet, você está fazendo um trabalho seu. É isso. E você, vamos usar aquela palavra, você é verificado, você é assistido o tempo todo, como se você fosse um programa do BBB lá, né? Isso, eles ficam só esperando a gente falar alguma coisinha. Aí eles vão lá, recortam aquilo que você falou, tal, distorce tudo. E a gente se sente inseguro, porque hoje qualquer coisa te processam. Tudo estão falando que não é aquilo, não é verdade. Olha, estou te mostrando o que ela falou. E a gente se sente desprotegido também sobre isso. Bom, eu estou falando de segurança, que é o caso principal físico aqui na cidade de São Paulo, mas não é só isso. Nós estamos sentindo também falta de segurança nos outros quesitos da vida. Quesitos da vida, que a gente comentou um pouco, por exemplo, a gente está aqui conversando um assunto.
E, por exemplo, eu falo alguma coisa e a pessoa recorta uma parte, junta com outra, que parece que eu falei toda fora de contexto. Então, a gente também está sujeito a isso e, assim... falta de segurança. E a gente não sabe nem como se defender disso, porque a gente está aqui sujeito a isso. Como dizer a nossa que você imagem não falou também. algo que, teoricamente, está gravado ali? Sim. Não, foi todo distorcido, porque hoje com o IA você quase muda. Pega o seu rosto, põe a sua voz falando uma coisa completamente Tem isso diferente. também. Eles conseguem até replicar a voz da gente, né? Falando alguma coisa que a gente nem disse. Então, realmente, é preocupante, porque a gente não sabe nem, às vezes, de onde recorrer quando isso acontece também. Ô, Vandic, essa segurança, quando a gente fala de segurança, a gente vê essas reportagens aí anunciadas em cidades, bairros, etc. Olha, para nós, seres humanos, a gente necessita de segurança em vários departamentos da vida humana, né? Familiar, uma segurança profissional, uma segurança na questão, no quesito moral do ser humano também. Segurança física, porque você vai ir e vir. É um termo que eu acho que ele tem que ser mais bem entendido e trabalhado, né, Vandic? As palavras segurança. Padre, o primeiro nível de segurança, né, é um nível de segurança que ele é comprovado mentalmente, que é segurança emocional. Quando você tem segurança emocional, o cérebro, ele é o órgão que consome mais energia dos seres humanos. 25% da nossa energia, se a gente não fizer nada, é dedicada ao cérebro. Então, através do processo de homeostase, o cérebro ele é meio preguiçoso, porque ele já gasta muita energia. Então, para ele ser lançado, alçado a fazer alguma coisa, né, ele tem que deixar de prestar atenção naquilo que está assegurando que nada nos ameaça. Então, o nosso cérebro está aqui e o nível de segurança emocional é o seguinte, eu tenho certeza que um tigre dentro de sabre não vai entrar aqui e vai me comer. Né? Que os emboabas não vão aparecer e me flecharem. Né? As coisas bonitas. Tá lendo bastante livros bons, né? Pois é, os emboabas, tem gente que lembra disso aí. Então o que é importante nessa segurança emocional? Quando a gente tem certeza que o nosso meio ele é mais seguro, certo, a gente tem mais tempo de prestar atenção em coisas que nos engrandecem. A gente pode ler sem ter aquela preocupação, né? No aspecto, não é uma preocupação que a gente consegue ter no nível de consciência, ele é subconsciente. Eu estou sentado aqui, mas eu estou preocupado com a porta, que vai entrar alguém, vai entrar alguma coisa, algo mal vai acontecer comigo. Então, quando eu tenho segurança emocional, eu sou propelido a tomar mais riscos, a fazer outras coisas, a não ser de me proteger. E o que eu sinto no Brasil é que nós temos tantos riscos nos ameaçando, de sair na rua, de estar no carro, o motoboy bater, o cara roubar, aquelas pessoas andando, usar o celular na rua, tudo isso se junta para criar um nível de insegurança, onde o nosso nível de segurança emocional ele é muito baixo. Então a gente não dedica tempo para outras atividades mentalmente. E causa uma outra coisa também, complementando o que o Vandic falou, eu tenho visto muitas pessoas reclamando de esquecimento. Sim. Por quê? Por que você está esquecendo? Porque eu estou preocupada com tantas coisas, se o motoboy, alguém vai vir me assaltar, eu tenho que esconder meu celular, eu tenho que ter 2 celulares, não pode ter coisa do banco. Celular do bandido. Tem o celular do ladrão, que você tem que deixar pronto para ele, e aí você começa a fazer coisas muito no automático, e aí você esquece o que você fez. Eu dei alguma coisa, eu falei alguma coisa com o padre, eu falei, o que eu falei mesmo? Não lembro, porque eu estava aqui preocupada que eu tenho que sair, ver se não tem ninguém perto do meu carro, então eu tenho visto muitas pessoas falando da memória que está muito ruim, que estão esquecendo coisas e crise de pânico aumentando. Então, cada um está evitando sair de casa porque tem medo de ser assaltado. Então, você começa a ver jovens que não saem mais, aí você começa a se relacionar, já pega a fase da Covid, se relacionou pouco, e aí entra numa outra situação de falta de segurança, se relaciona menos ainda. Então, assim, fica cada um, aí de novo entra tudo no mundo virtual. Você sai da realidade e vai só pro virtual, porque daí entra a falta de segurança também, porque eu não sei se aquilo que eu estou fazendo é seguro ou não. Então, a pessoa está o tempo todo aquela coisa do o tigre vai me pegar. É interessante, porque quando a gente olha as estatísticas, e um dos maiores problemas que eu vejo é essa falta de entendimento de estatística. Os números de homicídio, latrocínio, outros crimes graves têm caído muito em São Paulo e em outras regiões do Brasil. Mas São Paulo caiu muito. Mas a gente tem um viés comportamental que a gente vê
né? Fulano de tal foi assaltado. A gente explica a totalidade por alguns eventos. E a gente não entende que aquele evento que é um evento tão marcante, ele é um evento marcante porque ele não é a média dos eventos. É isolado, né? Exatamente. O negativo chama muito mais a atenção. Sempre fazer uma analogia com o motor do carro, com o nosso cérebro, né? Se você deixar o carro ligado por muito tempo, ele vai demorar mais tempo para esfriar. E é o que está acontecendo com a gente. A gente está com o sistema de alerta ativado 24 horas. Você não fica sossegado, tranquilo em nenhum momento. Então, isso sobrecarrega. Claro que o corpo vai pagar tudo que a mente não processar. E a gente está nessa tudo urgente, o senso de urgência. Eu preciso fazer tudo muito rápido, tudo depressa, tudo é urgente. Então, eu penso que é esse problema Isso que eu acho que eu estou reparando que as pessoas aqui em São Paulo, capital mesmo, quem está podendo fazer isso, está fazendo um êxodo para o interior ou para outros estados mais tranquilos, porque essa exaustão de tudo é que está ocasionando essa metamorfose, essa ansiedade, essa doença, essa insegurança de tudo. Muito bem, gente, olha só, bendita hora aqui com uma galera maravilhosa. Nós estamos aí com aquela enquete lá. Você consegue ler mais de 2 livros por ano? Tá? Sim ou não? Entra aí no enquete, quero saber a sua opinião. A Marilda chat. escreveu aqui também. A Mariltinha falou o quê? Falou que lê mais de 2 e diz que gosta de romances, porque ela lê rápido. Mas é aquilo também, né? Às vezes a pessoa tem um pouco mais de tempo, então consegue também ler, já ler um pouquinho mais rápido. Não é só essa questão, tem o tipo do livro. Sim, tem livro que é de consulta, livro de romance, livro que você precisa estudar, como que você falou. Ali já tem uma parcial, a Elaine, ela 44,2% diz que sim, tá? Que lê mais de 2 livros por ano. O brasileiro tá legal voltando isso. a ler, Bom. coisa que na minha época, na minha geração de criança, não era isso não, era muito pouco. E 55,8% diz que não, né? Mas olha, já aumentou muito. Antigamente as pessoas era zero. Veio nada. Eu estava buscando aqui o número exato. No Brasil, 52% dos adultos leem. 52%. É um número ainda muito baixo comparado, por exemplo, com os nossos irmãos argentinos, que mais de 80% da população lê. E lá eu fiquei assustada no sentido positivo. Exatamente. Né? O que tem de livraria, biblioteca. E aqui foram fechando todas. Mas diz uma coisa, mas vem aumentando também um pouco. O número de pessoas estão lendo mais aqui no Brasil. Então, né? Principalmente adolescente, isso é legal. O adolescente está lendo bastante coisa. Que legal. A Patinha, ela só lia quando era pequena, assim, pro Capão Amarelo. Mas vamos lá. Não era não. Ó, me ajuda aí, Patinha. Yazan Cafarner, Acho que sim. um menino de 10 aninhos, gente, que se tornou o rosto da fome em Gaza. A imagem da criança esquelética circulou amplamente nas redes sociais e serviu como um aviso gráfico sobre a terrível situação alimentar do enclave. Pelo menos 20 crianças palestinas morreram, né? De desnutrição e desidratação, segundo autoridades. Olha aí que coisa, né? Esse aí é um dos crimes mais monstruosos da humanidade, né? A guerra, o resultado, o contexto. Os inocentes pagam pelo crime das cabeças que articulam as guerras. Estão todos protegidinhos, comendo bem, bebendo Exatamente. bem, Aí tranquilo. O pelotão da frente, que é o chamado a linha menos favorecida, é vítima de tudo isso. Sempre. Vítima de tudo isso. É um absurdo. Eu pergunto, né? Fico me questionando até onde vai o poder. Né? E essas pessoas, obviamente, que estão causando tudo isso também não estão bem. A gente não pode considerar uma pessoa sã mentalmente que faz isso, que deixa uma coisa acontecer. Com uma criança. Com um adulto já é um absurdo, imagina com uma criança. Então, são pessoas desequilibradas, são pessoas adoecidas, né, que realmente precisam de muita ajuda para fazer uma coisa dessa. Até onde vai o poder? Eu tirar a vida do outro porque eu quero um poder, porque eu quero ser melhor do que o outro. Quero isso mais é espaço, quero ter um terreno. Mas isso é ser melhor do que o outro? Está longe de ser. Muito longe. É lamentável. É por isso que eu sempre questiono aquilo que nós já falamos várias vezes aqui. A gente fala muito de tecnologia, a gente fala de avanço, a gente fala de vacinação, que hoje vem batendo recorde na ciência, que hoje ela é eficaz, pode acreditar, vamos, robótica, celular, inteligência artificial. Aí você olha tudo isso e fala, nossa,
O ser humano, ele evoluiu, Patinho. Evoluiu. Nossa, que maravilha, evoluiu, como ele evoluiu. Né? Aí você olha e vê esses retratos da vida, no quintal da nossa história de vida humana, você fala, meu Deus do céu, para mim o homem está regredindo cada vez mais. Pois é, porque são crianças, a gente vai voltar de novo, a gente está falando de crianças, como você falou, Elaine. Adultos já é terrível, tenebroso. Crianças, as crianças estão morrendo, indefesas, estão morrendo de fome. A insensibilidade humana, demais. né? O outro para mim não significa nada. São parasitas. É como a gente viu uma vez num filme e um livro, né? E para essas cabeças que controlam o mundo, aqueles que não controlam o mundo, que somos nós, né? Nós somos, para eles, nós somos parasitas. Eles não sabem como fazer e talvez essa seja um dos meios para eliminar os parasitas do mundo, porque tem muito. Somos nós. Então, nós somos vítimas dessas cabeças doentias, como diz a Elaine, nossa querida psicóloga, que está ocasionando tudo isso, né, Patinha? Com certeza. É horroroso, não é? É horroroso. Já leu algum livro? Você já parou de ler João Pé de Feijão? Não. Bom. Você não saiu desse livro? Hã? Começar de novo, porque agora tem um filho de 4 anos. Você tem um filhinho de 4 anos, tem que começar outro, né? Muito bom. Mas tem a Tamires aqui, posso ler o comentário dela? Que ela diz que tem lido bastante nos últimos tempos e às vezes uns 5 livros por mês. O quê? Pois é. Olha, Tamilinha, parabéns, nossa Slestinha maravilhosa. Diz que a leitura é libertadora e agrega demais para sermos mais compreensivos mesmo. e humanos. Vamos ler mais, gente, vamos ler mais. Olha isso aí, vamos ver outra notícia aqui. Vamos ver, aqui, ó. Síndrome de Burnout. Como é que é? Burnout. Esgotamento físico e mental no trabalho. Psiquiatras afirmam que o quadro se desenvolve diante de episódios repetitivos de estresse, exaustão, tensão constante e até dores no corpo estão entre sintomas. Olha, essa síndrome aí é o que nós estávamos falando um pouco antes aqui, né? Só o fato de morar numa grande metrópole como essa daqui, vem de que a gente já é meio que tem essa síndrome já na gente, na correria, no estresse, no trânsito, no trabalho, nas exigências de tempo. A gente está tendo esses problemas mesmo, não é? Padre, uma das coisas que eu noto é que a síndrome de burnout é uma coisa relativamente nova. Nós não temos com um histórico em outras gerações, e eu me incluo nessas gerações, sou parte da geração X, algo aconteceu nesse meio tempo. E uma das coisas que eu gosto de estudar bastante é sistemas de incentivo, porque as pessoas se comportam dependendo do tipo de incentivo que elas têm. Uma das coisas que eu notei é que as gerações atuais, mais novas, elas não têm uma tenacidade mental, um equilíbrio emocional, uma blindagem, e essa falta dessa blindagem emocional causa essas pessoas a emocionalmente se derreterem frente a situações de estresse. Então a gente não é que piorou o mundo melhorou. A gente tem muito mais gente vivendo 80, 90, 100 anos. A gente tem mais gente inoculada, a gente tem mais gente comendo, a quantidade calórica consumida, tudo isso, o mundo é muito melhor hoje do que há 5, do que há 10, do que há 50, do que há 100 anos atrás. Mas a maneira com que nós tratamos os nossos filhos e a maneira com que a sociedade encara crianças, nós transformamos esses jovens em bananas e não são capazes, não são tenazes o suficientes para conseguir, né, enfrentar desafios. Nossas gerações passadas, a geração do meu avô, eles lutaram na Segunda Guerra Mundial. Eles não tinham o que comer. Eles não tinham nada. Eles tiveram que deixar os países deles. E essa geração não teve burnout. É uma geração... Assim, mas só uma coisinha. Eu entendi, eu concordo em partes o que você está falando. Porque, assim, eu creio que as melhorias na vida... quando você falou, na sua opinião, e eu respeito demais isso aí. Você acha que o mundo melhorou? O mundo evoluiu na medicina, evoluiu na ciência, evoluiu na técnica, evoluiu. A gente está aí, a gente tem facilitação, a rapidez. Não precisamos nem discutir isso. Só que nós estamos falando o comportamento humano. Você colocou a época dos seus pais, seus avós, os meus também. Eles trabalharam muito fisicamente,
Trabalhava com a cabeça também, mas mais fisicamente. E nós construímos gerações que não foram perfeitas, mas homens e mulheres que trabalharam muito. E eu nunca vi ninguém falar de um nível tão grande de depressão, suicídio como hoje, certo? Uma geração que o jovem hoje não tem responsabilidade com horário, o jovem hoje que não admite fazer nenhum esforço diferente. Por quê? Porque isso está embutido numa falta de evolução, entre aspas, tá? De caráter, de sensibilidade, de humanidade. Então, isso para mim não é progresso, então não é avanço. O avanço para mim ele tem que ser no grande, ele tem que inserir o homem num avanço. Então, eu melhorei por quê? Porque hoje eu vivo 100 anos a mais, eu chego a 100, antigamente eu vivia 60. Mas hoje a gente tem menos estresse, a gente não tem depressão, a gente não está vendo um alto índice de suicídio. Então, com toda essa tecnologia que tem, o homem, se ele estivesse mais em paz, celebrando o respeito humano pelo outro, eu falaria, o homem está evoluindo e o mundo está bem melhor. Mas não, a gente está vendo uma evolução mecânica, intelectual, só que o comportamento humano, o seu psique, sabe? Onde está todos os seus sentimentos estão destruídos, pô. Você vai se isolando de tudo e você começa a ter todos esses sintomas porque você acaba não usando tudo isso que a gente tem de tecnologia moderna para o nosso bem. Você acaba tendo, eu sinto muito que aumentou a competitividade entre as pessoas. Então, assim, eu não quero ser boa, eu quero ser melhor que a Paty. Interessa se eu fiz bem ou não, interessa se eu fiz melhor que você, acabou. Então começa tudo isso e as pessoas vão ficando num nível de estresse cada vez maior. E o excesso de informação também é ruim, porque às vezes você tem muita informação e você, como a gente falou antes, tem que ir num outro site para saber se aquela informação é verdadeira ou não. Então eu estou sempre correndo atrás de alguma coisa. É como se você trabalhasse 24 horas por dia. Você não para de trabalhar, que era o que não acontecia antes. Eu lembro na época do meu pai. Meu pai chegava 6 horas em casa, pontualmente, todos os dias. E hoje, quem consegue dizer que vai chegar do trabalho às 6 horas em ponto? Ninguém. Principalmente também por causa de trânsito, por exemplo. O seu chefe pede para você Sim, ficar. Você fica, né? Mesmo que a gente não faça o fechamento desse pensamento aqui, mas eu preciso dar um recado importante aqui, que eu acho que também pode ajudar muito essa crise que está levando a estresse, as loucuras aí, que é justamente agora você pode falar com o Down. Ó, tá sendo até um negócio aqui do padre aqui, ó. Ó, deixa o padre dar esse recado super importante para você. Você acessando www.falecondal.com.br é um apoio espiritual para qualquer época da vida, principalmente essa, que vocês estão acabando de ouvir aqui, nossos convidados a falarem das grandes dificuldades de viver os tempos atuais. Guerras, não é? Criancinhas que aparecem daquele jeito, famílias destruídas, suicídio, casamentos que não estão bem, a postura do jovem que está muito quieto na tua casa, o marido que agora perdeu a cabeça, já quer ir embora de casa, eita! E você precisa de uma palavra, um apoio espiritual 24 horas. Então o padre está aqui, ó. Você vai acessar agora www.falecondal.com.br e você vai ter o quê? Todo esse apoio para você 24 horas por dia. É como um amigo que você conversa ali, ó, no tete a tete, trocando aquela ideia gostosa. Você fala assim, olha, me dá uma palavra sobre isso aqui que eu estou passando. O que eu deveria fazer ou aonde eu devo escutar isso aqui? Tá bom? Então, por isso que o padre agora coloca para você, Fale com Down. Por exemplo, aqui, ó, vamos colocar aqui, o padre vai colocar, põe um textinho pro padre aí, ó, pro padre seguir aqui junto, tá? O padre está aqui com o celular na mão, eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Numa situação que eu posso agora fazer, ó, por exemplo, o nosso querido apresentador Dalcides, é ele que fez agora, usando a inteligência artificial, para ser agora o seu companheiro 24 horas. Deixa eu te explicar como funciona. Você envia uma mensagem por WhatsApp e o Dal responde as suas perguntas, tá bom? Então vamos dar um exemplo? Sobe o texto para o padre ver aqui, ó. Uma dúvida espiritual que você pode ter sobre relacionamento, por exemplo, vida profissional. Do mesmo jeito que você conversa com seus amigos, por áudio ou por um texto, o Dal conversa com você. O número do WhatsApp para você abrir o coração, desabafar, receber orientação, rezar. E acima de tudo, encontrar no Dal o seu conselheiro espiritual 24 horas todos os dias. Bateu tristeza? Quer um conselho? Precisa de uma palavra do amigo? Então o que você vai fazer? Vai enviar uma mensagem
para falar com o Dal e receba a resposta na hora. Fale com o Dal, tem ajudado muita gente. Vou mostrar para você um exemplo aqui que o padre estava querendo te mostrar aquela hora. Ó, quer ver? O padre vai colocar aqui. Dal, o que eu devo fazer ou dizer para um amigo? Melhor, o que eu devo dizer para um amigo que está passando por um momento difícil? Padre Marcos, nessa hora, nem sempre as palavras são o que temos de melhor. Fique ao lado, faça companhia, deixe que ele abra o coração e fale da dor que ele sente. E se você quiser que eu encontre algo inspirado na palavra de Deus, é só me perguntar. Você viu que maravilha? É o Dal, seu conselheiro. Ele traz inspiração para o seu dia. Aproveite essa oportunidade, conheça e fale com o Dal. Afinal, nem todo dia a gente está radiante, feliz, forte, seguro. Tem dia que a gente precisa mesmo de uma palavra amiga, não é isso mesmo? Então, se essa palavra estiver baseada na Bíblia, tem uma força ainda maior para nós que somos cristãos. O Fale com o Dal agora vai ajudar você. Entre no site www.falecomdal.com.br e faça a sua assinatura. É super fácil, rapidinho. Em alguns minutos você vai estar falando com o seu amigo de todas as horas. Fale com o Dal, tá bom? Tamo junto? Maravilha aí, ó. Oi. Colocou uma coisa, voltando naquele assunto anterior, que eu acho que vale a gente comentar. Ela falou assim, que era também da geração X, foi workaholic, trabalhava demais, muitas horas por dia, e ainda tinha jornada dupla à noite em casa. Mas nunca tive burnout, apesar do cansaço físico e mental. É isso que nós estamos falando, nós estamos muito arrebentados mentalmente, né? O estresse. Vamos olhar aqui, ó, temos outra notícia. Por que jovens bebem, olha só, gente, cada vez menos álcool, tá? Diversos levantamentos realizados ao redor do mundo nos últimos anos detectaram uma tendência curiosa e surpreendente. A atual geração de jovens consome menos bebidas alcoólicas do que fizeram os pais ou os avós deles na juventude. Gente, por que pode estar ocasionando isso? Será que, por exemplo, hoje nós estamos vivendo o culto ao físico bonito, né? Hoje todo mundo quer ficar lindo, maravilhoso. Será que isso também é aquela coisa... Por exemplo, os homens diminuíram o tabagismo, as mulheres nem tanto. Mas o álcool no meio dos jovens estão diminuindo. Será que é porque eles não querem ou porque eles já viram o drama familiar no passado e hoje eles estão falando, eu não quero isso para mim? Ou é a vaidade, ou é um pouquinho de tudo, ou o que mais? Eu acho que é tudo isso que você falou, com certeza. E essa geração mudou, eles querem independência quanto mais rápido, melhor. Então, o foco deles, ainda bem, né, está no trabalho, no esporte, no culto a uma vida saudável, para que eles possam adquirir essa independência. Antigamente, a gente não pensava nisso, o que meu pai vai deixar de herança para mim ou não. Hoje, eles querem essa independência. Eu vou construir por mim. Eu quero fazer por mim para eu sentir orgulho. Então, eu acho incrível essa mudança, né? Que notícia E uma preocupação boa. maior com a saúde também. Né? Tanto assim, a preocupação não só estética, mas a preocupação em... Porque a gente está envelhecendo cada vez mais, então envelhecer bem. Então eu vejo jovens muito preocupados em ter uma... Porque a nossa geração, tipo, 40 anos, para mim já estava velho, já tinha morrido quando eu tinha meus 15 anos. Agora não, você vê pessoas de 15, 16 anos que pensam numa longevidade de chegar até 100 anos. E 100 anos bem. Então eu quero 100 anos para viajando, andando, fazendo coisas legais. Então eu começo a pensar na minha saúde desde novo. E o aumento ao esporte também, aumento do né? esporte. Tem muita coisa. O beach tênis, por exemplo, é um esporte muito democrático. Qualquer pessoa pode jogar. Então, eu acredito que isso tudo ajudou também essa nova geração ainda bem, né? Tem um processo de substituição. Esse é um processo importante que acontece no Brasil e no resto do mundo. O álcool deixou de ser atraente porque as drogas, principalmente as drogas sintéticas, que é o que essa moçada usa em festa, se tornaram atraentes. Muito mais atraentes. E você não precisa carregar aquele negócio, você sabe? Não tem cheiro, não tem... A não ser que você faça um exame de sangue, não dá para detectar que você está com aquilo. Então, essas drogas sintéticas, que dão muita energia e abrem a mente da pessoa, são mais interessantes como, vamos dizer assim, um lubrificador social para as pessoas chegarem perto uma da outra, do que o álcool. O próprio álcool, né? E interessante.
Interessante. Gente, olha só, nosso programa, infelizmente, o tempo acabou. O papo sempre fica cada vez melhor quando tá no fim. Dá vontade de a gente falar mais, mas ó, cortou. Acabou nosso tempo aqui. O padre agradece então aqui a todos os convidados, a nossa querida Adriana Severino. Boa tarde. Obrigado, viu, querida? Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigado. Eu fico muito feliz de vir aqui. Eu adoro essa equipe. Você é uma fofa. Obrigada. A Elane Santos também, obrigado, Elane. Eu agradeço. Muito É obrigada. muito inteligente, muito querida. Obrigada. Nossa querida Patrícia Diniz, maravilhosa. Obrigada. Lembrando que a gente está na Rádio 9 de Julho amanhã às 11 horas, Padre Max e eu, né? Orando em família. E hoje tem o quê, Exato. Patinho? Hoje tem o Hoje quê? tem missa na paróquia Nossa Senhora da Lapa, 7h30 da noite. Vá na paróquia Nossa Senhora da Lapa Lá que hoje- ou acompanhe pelas redes sociais Padre Marcos Roberto Pires, 7h30 da noite. E o nosso querido Vandic Silveira, grande economista aqui, maravilhoso. Obrigado, Vandic. Até a próxima, se Deus quiser, viu? Gente, valeu, obrigado. Até sexta-feira aqui no Bendita Hora, se Deus quiser. E quinta-feira nós estamos juntos. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, gente.